A hora do agronegócio e aqui estamos reunidos para um novo ano, 2019, e eu trago aqui a grande locomotiva do agronegócio brasileiro, que é a agroindústria brasileira, processadora de alimentos e de bebidas, que é a grande cliente da agropecuária do Brasil e, ao mesmo tempo, responsável por grande parte do que nós chamamos agronegócio no Brasil, praticamente algo em torno de 58%, 60% daquilo que é o agribusiness brasileiro está ali no mundo da agroindústria. Muito bem, e eu estou com João Dornelas. João, presidente da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Muito bem-vinda e vamos para 2019, mas antes me diga aqui, como que nós fechamos 2018 no mundo aqui do alimento e da bebida? Muito bom. Obrigado, João. Boa tarde, né? Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Na verdade, é um prazer estar aqui com você falando dessa indústria que é tão importante para o Brasil e tão importante para os negócios que o Brasil produz, que o Brasil faz no mundo afora, né? Só para a gente dar um pouco de número para quem não conhece o que é a indústria de alimentação no Brasil, ela é sem dúvida o maior setor econômico do Brasil. A indústria de alimentação, nós não temos ainda todos os números fechados de 2018, mas 2018 vai crescer em relação a 2017. Em 2017, essa indústria fechou na casa de 645 bilhões de reais. Isso significa aproximadamente 10% do PIB do Brasil, né? E se você considera só a indústria do Brasil, eu te falo que a indústria da alimentação representa 25% da indústria do Brasil, né? É um setor que emprega diretamente 1.600.000 pessoas, né? É um setor que é representado por mais ou menos 36 mil estabelecimentos industriais que transformam a matéria-prima que vem do campo em produto terminado para a mesa do consumidor, né? Então, realmente, é um setor bastante importante para a economia brasileira e, além disso, é um setor que segue crescendo, né? Nós ainda estamos fechando, arredondando os números finais do ano 2018, mas eu posso te falar que nós crescemos em relação a 2017, né? O crescimento poderia ter sido até maior, não fossem os atropelos que nós tivemos durante o ano. A greve dos caminhoneiros parou muitos negócios do campo, muitas fábricas tiveram que fechar por falta até de capacidade de recepção de matéria-prima, falta de matéria-prima, inclusive falta de onde estocar os produtos terminados, né? Não fossem esses atropelos, com certeza estaríamos fechando o ano melhor ainda, mas nós crescemos. Os números que nós temos, as estimativas até outubro, nos mostram que nós já vínhamos crescendo mais de 1% em relação a 2017. Então, João Dornelas é o presidente executivo da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Bebidas. E quando a gente fala de agronegócio aqui na Jovem Pan, nós falamos de um complexo, de um sistema. É a agropecuária, é toda a indústria de tecnologia que antecede a agropecuária e é a agroindústria que vem depois da porteira das fazendas e depois isso se emenda lá com o varejo, os supermercados. É uma cadeia, um sistema. E a agroindústria brasileira de alimentos, o maior setor industrial do Brasil, com faturamento aí superior a 645 bilhões de reais, com certeza, em 2018. João, quais são as perspectivas para 2019 desse macro segmento? Então, nós estamos agora vivendo um momento novo, né? Governo novo. Existe realmente, acho que toda a economia do Brasil está apostando bastante que a partir de 2019 nós tenhamos um momento de crescimento mais acelerado, né? O que a gente espera realmente são que as reformas estruturantes ocorram no Brasil, de modo que o investidor, de modo geral, se sinta incentivado a seguir investindo no Brasil. A indústria de alimentos e bebidas no Brasil, João, é importante falar isso, ela aplica de 4,5% a 5% do seu faturamento total em inovação e renovação dos seus produtos, né? Sempre preocupada, sempre atendendo preocupada e atendendo às necessidades e demandas do consumidor.
um dado assim interessante que pouca gente conhece, mas a indústria da alimentação no Brasil foi a primeira indústria a ter, lá na década de 60, final de 50, início de 60, a ter um serviço de atendimento ao consumidor, né? Então, se você toma todas as indústrias do Brasil, por dia são milhões de contatos que o consumidor do Brasil faz com a indústria, seja pedindo receita, seja fazendo alguma reclamação, seja fazendo algum elogio por produtos alimentícios que foram comprados e que ajudaram, que performaram bem em casa, que o filho gosta. Ou seja, é uma base de dados riquíssima que a indústria da alimentação tem em relação ao consumidor brasileiro. Então, a indústria sempre trabalha e aposta muito na inovação e na renovação para atender essa demanda do consumidor e atender as demandas atuais do consumidor. De fato, o que a gente precisa realmente, o que o Brasil precisa, é ter segurança jurídica, né? E, de fato, uma aposta realmente grande na economia para que a gente deixe para trás esse período de recessão que o Brasil passou nos últimos 3 anos e que a gente, 2018 já foi diferente, né? Evidentemente a economia começou a respirar, mas que a gente deixe definitivamente para trás isso. Então aposta nessa, né? A aposta é essa. A aposta a gente sente que o momento é positivo e os investimentos retornam na medida em que o empresário sente realmente que pode investir, que tem segurança para investir no país, né? Exatamente. A gente tem aqui na Jovem Pan o movimento completo em dólar da cadeia completa do agronegócio brasileiro, incluindo a indústria, é de 500 bilhões de dólares, dependendo da taxa do dólar. A gente tem aqui uma campanha de, em 5, 6 anos, o Brasil dobrar, ir para 1 trilhão. Só será possível ir para 1 trilhão de dólares com a agroindústria. Impossível essa hipótese vendendo commodity. Ela tem que agregar valor e tudo. Então, nesse sentido, como você vê, João, a perspectiva da agroindústria brasileira de alimentos e bebidas, não só o mercado interno, que é muito dependente da melhora da economia, e nós suprimos bem o nosso consumidor, sim, mas a possibilidade da agroindústria brasileira ser muito mais ativa nos negócios exteriores. Partirmos para cima de mercados lá fora, porque sem isso a gente não vai chegar nesse 1 trilhão de dólares nunca. É difícil. Essa pergunta é muito interessante, João, porque o Brasil é um país com uma vocação agrícola de produção de alimentos ímpar, né? E, na nossa opinião, é aí que nós temos que apostar, é aí que nós temos que investir. O Brasil eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, olha, nós exportamos, né? O Brasil exporta, do total de exportação brasileira, 18% vem da agroindústria, vem da indústria de alimentação do Brasil. Do total da exportação? Do total da exportação. 18% vem da agroindústria brasileira. Exatamente. E você imagina, por exemplo, países como Rússia, China, Hong Kong, Estados Unidos, que são grandes importadores de alimentos do Brasil, nos ajudam a ter um saldo positivo, muito positivo da balança comercial, né? Do saldo positivo da balança total do Brasil, 50% é da indústria de alimentação. Então, coisa que eu acho que é importante corrigir. Eu vou te pedir tua ajuda. Quando a gente fala, olha, o Brasil é um grande exportador e vive de commodity, não é verdade. Nós estamos exportando muita coisa processada e trabalhada pela indústria brasileira. Sim, tá certo isso? Sem dúvida, sem dúvida. Desde produtos cárnicos, né, produtos lácteos. E é verdade, é isso mesmo. O produto já industrializado, a indústria da alimentação representa 18% da exportação do Brasil. E 50% do saldo positivo da balança comercial vem da indústria da alimentação. Ou seja, está na hora de um casamento, eu creio, João, muito mais próximo, um casamento muito mais próximo entre o que é agropecuária com o que é agroindústria, porque aí há um amálgama. Sem dúvida. Completo e perfeito. Sem dúvida. João, o setor, e aí nós temos que trabalhar doravante com um mundo que é um mundo muito complexo e muito cheio de fake news, uma briga desgraçada com relação à informação daqui, informação dali. Eu estava vendo outro dia um dado, o planeta tem ainda cerca de 820 milhões de seres humanos que passam fome. Por outro lado, tem mais de 2 bilhões de pessoas que são obesos. E aí o pessoal quer pôr a culpa no alimento. Nós temos que acabar com esse mito, não é possível. É um problema de educação, não é um problema do alimento. Você tem a ciência, aí alguém usa mal a ciência, usa mal a tecnologia, aí bota a culpa na ciência. Parece coisa do passado de botar na fogueira. O cientista do passado ia para a fogueira como um bruxo.
Ou seja, não tem meio parecido, guardadas as proporções, e a indústria de alimento tem sofrido um ataque de que, inclusive, criaram um termo chamado ultraprocessado, como se qualquer alimento que fosse industrializado fizesse mal para a saúde. Como é que a gente acaba com esse mito, João? Essa é uma pergunta interessantíssima, até, João, e de fato assim, eu te agradeço até por ela, porque, veja bem, né, você tocou um tema que é fundamental. Nós temos hoje no planeta ainda quase 1 bilhão de pessoas que vão para a cama todas as noites com fome, ou seja, não tem o correto acesso ao alimento. E nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que sofrem com doenças crônicas não transmissíveis, e a obesidade é uma delas, né? E infelizmente, realmente existe uma corrente querendo buscar um culpado para essa história e dizer, aqui está o problema, né? E a indústria da alimentação muitas vezes aparece. Eu via ontem um famoso jornal do Brasil aqui dizendo que o consumo excessivo de açúcar é o responsável pela obesidade. Veja bem, a Organização Mundial da Saúde preconiza e define que as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm causas multifatoriais. Então, acho que a pergunta principal que nós temos que fazer é o que nós queremos disso, né? Nós queremos ajudar a resolver esse problema, queremos ajudar a combater as doenças crônicas não transmissíveis, porque elas são verdadeiras, elas estão aí, é uma epidemia global, ou nós queremos encontrar um culpado. Se queremos encontrar um culpado, é fácil, você aponta para um e atira, mas você não vai resolver, Tejão. O ponto é esse, né? E tem exemplos claros. Por exemplo, nós terminamos agora, você imagina, a indústria de alimentação, desde 2007, nós assinamos um convênio com o Ministério da Saúde de redução voluntária dos teores de sódio, dos teores de gordura trans e, por fim, agora de açúcar dos nossos alimentos industrializados. Posso te falar uma coisa, olha, gordura trans, nesse período, e até 2017, fechando o número de 2017, porque ainda não temos 18 fechado completamente, foram retiradas 310 mil toneladas de gordura trans da mesa do brasileiro, através da indústria da alimentação. Sódio, o número é muito importante também, 17.254 toneladas de sódio foram reduzidas na indústria da alimentação, ou seja, foram retiradas da mesa do brasileiro. Aí você fala, mas isso é suficiente? Não é suficiente pela seguinte questão, Tejão. Se você toma o sódio como exemplo, 23,8% do sódio que o Brasil consome é consumido na indústria. Ou seja, 24%, vamos arredondar. Isso significa que 76% é consumido em lares e restaurantes. Você não pode olhar só para a indústria e falar, vamos resolver esse problema aqui, porque você tem o assunto do consumo no lar, do consumo em restaurantes, né? O açúcar é a mesma coisa, 19,8%, 20% do açúcar consumido no Brasil é na indústria da alimentação, é via indústria da alimentação. Ou seja, você tem 80% que é fora da indústria da alimentação, né? Então, o que significa dizer isso? Significa que você olhar para a indústria da alimentação e dizer esse é o responsável, você não vai resolver o problema. De fato, assim, como eu dizia no início, a Organização Mundial da Saúde preconiza, e todos estudiosos, cientistas desse assunto sabem que ela tem causas multifatoriais, sedentarismo é um deles, evidentemente que a má alimentação, uma alimentação desregrada também faz parte do processo, né? Mas tendo causas multifatoriais, nós temos que atacar as causas multifatoriais, os fatores intrínsecos, de fato, que fazem as doenças crônicas não transmissíveis serem tão preocupantes, né? João, eu creio que nós temos no Brasil um grande desafio de educação. Educação, e o que você está dizendo, reforça mais isso ainda, você não vai resolver o problema do mundo querendo eliminar o efeito aparente. Existem causas muito mais profundas. Temos que educar o cidadão, o consumidor, a uma alimentação saudável. E é lógico, se você beber um monte de café por dia, 10 litros, vai ter problema. Se você tomar... Inclusive, eu soube de um evento nos Estados Unidos em que fizeram um teste, um programa de televisão, para ver qual a pessoa que bebia mais água do que as outras. Aquele que bebeu mais água foi parar em hospital. Ou seja, o problema do veneno está... do veneno ou do remédio está na dose, como já diziam... O equilíbrio, né? Como já diziam pesquisadores antigos. João, para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso encontro, duas questões. O relacionamento, você veio de uma grande experiência numa ótima companhia, a Nestlé,
que é uma companhia exemplar do ponto de vista do relacionamento que ela tem com a sua cadeia produtiva. E na farmacêutica depois, uma né? relação com a cadeia produtiva, cuidando da porteira muito grande e também com o próprio consumidor. É um exemplo de uma companhia admirável, eu admiro muito essas organizações, como dessa que você teve experiência. Como você vê, nessa minha penúltima pergunta, a relação do setor agroindustrial brasileiro com o setor da agropecuária brasileira? Como você vê e como é que a gente poderia melhorar ainda mais estes elos da cadeia produtiva? Eu acho que essa pergunta também ela é bastante importante, Tejão, porque a indústria da alimentação no Brasil, ela tem consciência de que a relação com o campo é estreitíssima, né? Ou seja, é de mãos dadas mesmo. Então, eu te digo que as grandes indústrias, as grandes empresas globais, inclusive nacionais também, dá muito orgulho poder falar isso, elas estudam bastante sobre o campo e transferem muita tecnologia para o campo, né? A assistência técnica que as grandes indústrias repassam ao produtor rural é algo assim que, infelizmente, é desconhecido, né? Muitas vezes não é valorizado, mas é um trabalho diuturno, um trabalho realmente de mãos dadas. E posso dizer, das empresas que hoje são associadas à ABIA, na Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, te falo, esse é um trabalho constante, é um trabalho realmente de desenvolvimento, de ir atrás do conhecimento de novas tecnologias e repassar para o produtor rural, através de assistência técnica, através de técnicos mesmo que vão até as propriedades, a fazenda, para ensinar um fazendeiro a fazer desde uma simples inseminação artificial num animal, uma vaca, uma ovelha, né? Até a utilização de técnicas de sustentabilidade, de melhor utilização da água, ou seja, é um trabalho realmente de mãos dadas, é um trabalho que dá muita satisfação. E dá satisfação porque, de fato, mostra um propósito muito grande, né? Eu te falo, eu trabalhei, como você falou, muitos anos na indústria da alimentação, depois na indústria farmacêutica, ambos trabalhando com saúde e bem-estar do ser humano, mas a satisfação que existe é muito grande porque nós trabalhamos com, de fato, e no dia a dia, com temas que são muito caros para o Brasil. Volto a te falar, o Brasil é um país ímpar em termos de vocação agrícola, né? E poder trabalhar ajudando o homem do campo, apoiando o homem do campo e apoiando a indústria nacional ao mesmo tempo, dá um sentido de propósito muito bonito para a gente. Ótimo, e nós vamos ter que cada vez mais deixar a esclarecer esse tipo de colocação que o João está aqui colocando para nós. E para a gente encerrar, duas questões. A sua visão sobre o nosso Brasil 2019, o quanto também que esse setor que você representa aqui, com mais de 650 bilhões de reais, uma dimensão gigantesca, o empreendedorismo dentro dele, o cooperativismo dentro dele também, e a sua mensagem para o nosso consumidor final. Alimento brasileiro, ele é bom e é saudável, podemos afirmar isso? Com certeza, Tejão. E um ponto importante a dizer, né? O alimento industrializado, que, como você mesmo citou, ultimamente ele vem sendo meio vilanizado como sendo o responsável por tanto desequilíbrio que existe em termos de alimentação não adequada no país, no planeta. De fato, é importante dizer isso, né? Os nossos alimentos, eles todos são regulamentados, são regulados, são inspecionados por organismos bastante sérios, né? Nós temos um Ministério da Agricultura no Brasil que tem técnicos de primeira linha. Nós temos uma Anvisa, por exemplo, com um corpo técnico exemplar, né? E que principalmente permite o diálogo, né? Nós estamos sempre, frequentemente, no Ministério da Agricultura, na Anvisa, com a diretoria, com o corpo técnico, levando subsídios, levando informações técnicas que nós talvez conheçamos um pouco mais, colocando à disposição deles, eles estudam, nos chamam e debatemos. Para que isso? Para dar mais segurança ao alimento, né? Então, o alimento brasileiro, a indústria da alimentação brasileira, eu posso dizer, ela é muito regulada e essa regulação, ela faz com que a gente possa ter maior segurança alimentar. Para o consumidor é excelente isso, né? Para o consumidor brasileiro é muito bom contarmos com organismos tão importantes nessa regulação, nessa fiscalização,
como são a Anvisa e o Ministério da Agricultura, e principalmente contar também com empresas que querem fazer a coisa bem feita, querem fazer a coisa séria. Mas é importante o consumidor brasileiro saber disso, né? Às vezes você escuta na internet, num jornal, em redes sociais, informação do tipo, isso aqui faz mal para a saúde. É importante dizer o seguinte, os aditivos alimentares, por exemplo, né, que muita gente fala, isso aí faz mal para a saúde. A maioria deles, são produtos naturais, como a lecitina, que está presente na gema do ovo, né? Ela é um estabilizante, ela dá textura. Quando você faz uma maionese, por exemplo, ela é importante para dar corpo ao produto e natural, presente em alimentos naturais, como é o ovo. Agora, mesmo aqueles que talvez você não tenha tanta facilidade para encontrar e para encontrar na natureza, eles foram altamente estudados e checados e rechecados até serem liberados para o uso na alimentação humana em uma dose que jamais poderia comprometer a segurança do produto, né? E dar segurança para nós, sabemos que tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária por trás disso 24 horas por dia, trabalhando de mãos dadas com a gente, ouvindo, cobrando e principalmente apoiando esse desenvolvimento da indústria brasileira. E, João, para não ficar numa visão de que é só grande companhia, tem um monte de micro e pequenas agroindústrias processadoras no Brasil, né? Um monte de gente pequeno, sem dúvida, que e gente séria disso. Não é só mega corporações internacionais, não. Muita gente pequena. E esse pessoal, pequenos empreendedores do setor agrícola, fazem parte desse sistema inteiro. Fazem e são muito importantes, João. Como eu te falava no início da nossa conversa, a indústria de alimentos e bebidas no Brasil, ela é representada por 36 mil empresas. Então, 36 mil estabelecimentos industriais, imagina, de diversos portes, diversos tamanhos, né? Todos eles contribuem para que esse elo seja muito forte, para que esse elo seja muito grande. E a indústria brasileira, a indústria nacional, realmente tem se desenvolvido de maneira muito satisfatória. Então, assim, dentro da ABIA, dentro da Associação da Indústria Brasileira, nós temos representantes de nacionais, multinacionais, de todos os tamanhos, de todos os portes, e é muito satisfatório ver como todos crescem e principalmente como todos têm a mesma preocupação com o consumidor brasileiro, né? Muito bom. João Dornelas, ele é o presidente executivo da ABIA, esteve aqui conosco nesse nosso início de ano e ressaltando isso. Agronegócio é uma cadeia, é um sistema grande que vem desde a ciência, a tecnologia, passa pelos produtores rurais de todos os tamanhos, pelas cooperativas, vai para a agroindústria que faz o processamento, a agroindustrialização, caminha para o varejo, restaurantes, supermercados, até chegar no consumidor final. Isto é a visão completa e eu fiz questão da gente começar aqui o ano trazendo o representante do setor agroindustrial brasileiro, de todos os portes, micro, pequenos e grandes, porque aí está um setor fundamental para o desenvolvimento de todo o agronegócio brasileiro e principalmente para essa nossa crença. Podemos dobrar o tamanho do agribusiness brasileiro, indo aos mercados internacionais, aumentando o consumo interno. Agora, isso necessariamente passa pelo setor agroindustrial, casadinho com o produtor rural brasileiro. Esse é o nosso Brasil que vai para frente. E olha lá, hein? Crescer esse negócio, PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. Para a gente crescer e ir para 2,5 trilhões, 2 trilhões e 400, necessariamente a locomotiva desse crescimento passa aqui pelo nosso amigo, o João, do setor agroindustrial. Sem ele, nós não vamos chegar lá. Sucesso. Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Até a próxima.